Dia. A Controladoria Geral da União descobriu indícios de fraude em 340 mil cadastros do Bolsa Família. Tinha até empresário e dono de carro de luxo recebendo o benefício. A fraude custou mais de R$1 bilhão aos cofres públicos. Numa cidade da Paraíba, mais da metade dos moradores estavam inscritos no programa. E você vai ver também a dança das cadeiras em Brasília. O ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pereira, é a terceira baixa do governo em um mês. A nova ministra do Trabalho é Cristiane Brasil, citada na Lava Jato e filha do delator do Mensalão, Roberto Jefferson. A polícia investiga a morte brutal de um professor indígena em Santa Catarina. Imagens de câmeras de vigilância podem ajudar a identificar o assassino. O antigo estrategista de Donald Trump abre uma nova crise na Casa Branca. Steve Bannon fez declarações comprometedoras sobre a influência russa nas eleições americanas. Um fenômeno chamado de ciclone bomba chega aos Estados Unidos e deve trazer ainda mais neve e enchentes. Piscinas congelaram no ensolarado estado da Flórida. Na Europa, o vento forte da tempestade Eleonora virou um trem na Suíça. A Organização Mundial da Saúde passa a classificar o vício em jogos eletrônicos como distúrbio mental. E o Bom Dia Brasil faz um passeio por trilhas e cachoeiras do Tocantins com um grupo de guias que é uma atração à parte. Para você um benefício tão importante, para famílias em condições de extrema pobreza, sendo distribuído aí por apadrinhamento político. Impressionante como essas histórias se repetem no Brasil, Ana. Bom dia para você, Chico, bom dia a todos. Entre os fraudadores estão pessoas, como você disse, Ana, com casa própria e carro de luxo. Imagina recebendo benefício destinado a famílias que ganham até R$170 por pessoa. A Controladoria Geral da União, que fez esse pente fino no programa Bolsa Família, disse que esses casos absurdos estão sendo identificados e promete processar os responsáveis. Não chega a R$190 o Bolsa Família que a Cícera recebe, mas é com ele que ela se vira. Sempre está faltando alguma coisa e eu compro. É uma ajuda. 6 filhos, sem emprego e tudo isso ela teve que declarar para ter direito. Muita informação, se eu trabalhava fechado, se eu tenho um salário alto, qual salário e quanto e tudo. Ela declarou exatamente o que tinha. Mais 2,5 milhões de famílias estavam com cadastros suspeitos. Problemas com CPF, com endereços, com o tamanho da família e principalmente com o que ganham. Tem direito ao benefício a família que tem renda de até R$170 por pessoa. Mas a Controladoria Geral da União descobriu indícios de fraude em 346 mil casos. Algumas famílias tinham renda de mais de R$1.900 por pessoa e estavam lá embolsando o benefício. Na lista dos fraudadores do programa foram identificados, por exemplo, servidores públicos, gente que tem casa própria, carro de luxo. Pelos cálculos, o governo pagou indevidamente R$1,3 bilhão para quem não tinha nenhum direito ao Bolsa Família. Um caso expressivo é o de Piancó, sertão da Paraíba, onde quase 54% dos moradores tinham a cobertura do Bolsa Família. Depois do pente fino, quase metade perdeu o benefício. A cidade tinha servidores da Prefeitura e da Câmara de Vereadores cadastrados no programa e até empresários. Segundo a Controladoria Geral da União, quem recebeu o dinheiro indevidamente está sendo localizado, cometeu crime e tem que responder por ele. O que nos preocupa é aquele caso da pessoa que já entrou errada, tem um padrão de vida excelente, que está fraudando o programa de fato. O Ministério do Desenvolvimento Social disse que recebeu essas informações agora, que vai bater com a checagem que já estava fazendo e que está corrigindo as falhas, que os cadastros passaram a ser revistos todo mês. O governo disse que de outubro de 2016 até a semana passada, cancelou 4.700.000 pagamentos e que já começou a cobrar os casos mais absurdos identificados pelo próprio Ministério. São 3.200 famílias.
famílias. Difícil é receber o dinheiro dos golpistas. Nós já temos cartas enviadas para as famílias e até esse momento espontaneamente devolveram 23 famílias. Ainda é um universo muito pequeno. Esses casos mais absurdos de altíssima renda já estão sendo identificados pelo Ministério, já foram cancelados esses benefícios. A melhor forma de combater esses absurdos é punir exemplarmente quem cometeu o crime, porque isso é um crime. Antes de cancelar o pagamento, o governo ainda alerta no contra-cheque que foram encontradas irregularidades e avisa o responsável pela família que tem que dar explicações. Chico, Miriam, bom dia para vocês. Mais um absurdo, né? Pois é, Júlio, é um absurdo, né? E esse pente fino é importante no Bolsa Família, aproveitar a Miriam aqui para falar disso, porque ele garante o benefício para quem realmente precisa, né, Miriam? O Bolsa Família é um programa importante, a auditoria só ajuda a melhorar o programa. Exatamente. Porque isso não pode, não. E a moralizar o programa. O Ministério tem feito esse trabalho, como explicou lá, inclusive cancelando vários, a CGU tem que fazer esse trabalho, isso é muito importante para aumentar a força do programa. O programa é muito bom. O programa Bolsa Família, ele é o que, de todos os programas sociais, segundo os especialistas em políticas públicas na área social, é o que tem mais foco, ou seja, é o que responde mais favoravelmente à pergunta: esse benefício vai para aquele que realmente precisa? Os 20% mais pobres do país têm a maior parte dos benefícios de Bolsa Família. Então é um caso como o da Maria Cícera. E ela sim faz parte desse grupo que tem que receber, que é o personagem que começou essa reportagem. Então, os especialistas analisam muito as políticas públicas sobre esse ponto. Tem foco ou não tem foco? E essa política tem mais foco. Esse tipo de política, a política condicionada de transferência de renda, começou no Brasil, tem no México, e aí foi para 72 países. É analisada pelo Banco Mundial como a mais eficiente política pública de transferência de renda que existe nesses países. Então, para aumentar e para garantir que esse programa seja realmente dirigido a quem precisa, essas fiscalizações são essenciais para corrigir os abusos, os erros e aumentar, portanto, o foco, que essa é a qualidade do programa. Esse programa custa 0,5% do PIB ao ano ao país. É um programa que custa pouco para a quantidade de beneficiários, mas tem que ser realmente os mais pobres. Até agora, o número global é de que a vasta maioria são para desses benefícios vão para os mais pobres, os 20% mais pobres do Brasil. Mira, só uma coisa, o problema também é que isso dá uma ideia, né, de que há uma grande corrupção no programa, o que não é verdade, né? Não, o que eu acho que a matéria é boa, mostra que está sendo combatido. Existem desvios, estão sendo combatidos. Pior é quando ninguém olhava os desvios. A fiscalização é sempre bem-vinda, né, sempre bem-vinda. A Miriam vai continuar aqui com a gente, porque a gente vai continuar esse papo sobre economia já. A gente vai falar agora de mais um caso absurdo de violência. Um índio da tribo Xoclen foi espancado e morto numa cidade do litoral de Santa Catarina. Câmeras de vigilância gravaram a agressão. O crime foi registrado pelas câmeras de monitoramento de algumas lojas. O agressor chega com um pedaço de pau em uma das mãos. Ele fala com o indígena e logo em seguida dá o primeiro golpe. E vários outros na sequência. Quando percebe que a vítima está se mexendo, o homem volta e continua a bater. O crime aconteceu na madrugada do dia 1º de janeiro. A vítima foi encaminhada ao hospital, mas morreu um dia depois. Marcondes Namblá tinha 38 anos, era casado e pai de 5 filhos. Era formado em licenciatura intercultural indígena pela Universidade Federal de Santa Catarina e dava aula numa escola indígena na cidade catarinense de José Boatê. Estava em Penha, litoral norte catarinense, para ganhar um dinheiro extra, vendendo picolés durante a temporada de verão. 29 ele chegou. Ele vendeu 2 dias só, dia 30 e 31. Pelo que ele tinha me falado, ele fica só até dia 10. Ele e outros 11 índios Xoclen estavam hospedados nessa casa alugada. A Fundação Nacional do Índio já encaminhou à sua Procuradoria Federal Especializada todas as informações a respeito do caso, e a Procuradoria
Federal Especializada já está tomando as providências cabíveis. A polícia investiga o caso e está ouvindo testemunhas para saber se o crime tem relação com o fato de a vítima ser de origem indígena. A nossa equipe já tem um suspeito, já conseguimos várias testemunhas do ocorrido e esperamos encerrar o caso aí com a autoria nas próximas horas. É mais uma brutalidade contra índios, né? Num país que comete brutalidades há séculos e com muita impunidade. E covarde esse caso. Policiais seguem na busca pelos 98 presos que fugiram depois da rebelião no presídio de Aparecida de Goiânia. A situação lá é tão grave que a Justiça decidiu que os presos que têm um trabalho externo nem precisam voltar para a penitenciária por um período de 10 dias. Vamos falar então com a Danila Fernandes, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Danila. Bom dia, Chico, Ana Luísa, bom dia para você que nos acompanha. Olha, o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, pediu à ministra uma reunião de emergência com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, para os governadores discutir essa crise no sistema prisional. Nessa quarta-feira, uma comissão formada por integrantes do Poder Judiciário encontrou um dos prédios praticamente destruído 2 dias depois da rebelião. Representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da OAB, da Defensoria Pública de Goiás percorreram durante 1h30 as alas onde a rebelião ocorreu. 6 presos estavam no prédio no dia da confusão. Eles foram ouvidos e alguns deles relataram que os agentes eles não têm o controle da cadeia e também relataram problemas como superlotação, falta de água e também de energia. Olha, ficou decidido que os 98 presos que estão foragidos, eles têm um prazo de 3 dias para se apresentar à Justiça sem sofrer punições. A Justiça também liberou aqueles detentos que têm trabalho externo, eles não precisam voltar para a prisão à noite por um período de 10 dias. Nesse período, Chico e Ana Luísa, eles vão ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Ok, muito obrigado. Danila Bernardes, me desculpe, eu me equivoquei aqui com o seu nome e falei Fernandes. Danila Bernardes, que falou de Goiânia. Bom dia para você, Danila. E está prevista para hoje a primeira reunião entre o governo do Rio Grande do Norte e os policiais do estado, em greve há 17 dias. A paralisação é ilegal e mesmo com a determinação da Justiça para que os grevistas sejam presos, até agora ninguém foi punido. Até tarde da noite, representantes de todos os poderes tentavam achar uma saída para a crise na segurança pública do Rio Grande do Norte. Os policiais militares completaram 17 dias sem fazer patrulhamento nas ruas e seguem desafiando a decisão judicial que considerou a greve ilegal e determinou a volta imediata ao trabalho. Policiais militares, civis e bombeiros insistem que não estão em greve e que não vão para as ruas por atrasos nos salários e por falta de equipamentos básicos como carros. Temos problemas de equipamentos, coletes vencidos, capa de colete vencido, munição insuficiente para o serviço, não tem o porta-coldre, não tem o próprio coldre, não tem a algema, o porta-algema, isso tudo tem que ser regularizado. Ontem, os policiais civis se apresentaram na sede da Delegacia Geral de Polícia usando algemas em forma de protesto. A gente está aqui para isso, para receber voz de prisão. Até agora, nenhum policial grevista foi preso e nem as associações das categorias foram multadas por desobediência à justiça. Nenhum representante do governo quis comentar. No momento eu não vou falar, nós vamos mais tarde conversarmos. O comando da Polícia Militar disse que nesta quarta-feira, 54 carros de polícia circularam na Grande Natal. Outros 27 carros saíram de manhã direto para a oficina, que tinha apenas 2 mecânicos trabalhando. Com a situação vigiada por homens das Forças Armadas na capital, equipes da Força Nacional que ajudavam no patrulhamento foram deslocadas para cidades da região metropolitana. Nós estamos com 6 viaturas, 5 na zona urbana, 1 na zona rural, e estamos também com algumas viaturas nas áreas dos presídios. Hoje está prevista a primeira reunião entre grevistas e as autoridades de segurança do estado.
O governo do Rio Grande do Norte prometeu pagar até sábado os salários de novembro dos servidores que recebem mais de R$4.000. Os funcionários que ganham até R$4.000 já tinham recebido o valor. Em meio à crise, a população segue assustada. A gente não pode sair na rua assim, a gente já sai com medo. É uma sensação de insegurança, de medo. Nesse final de ano aí a gente ficou trancado, né, sem poder sair para as ruas. O dinheiro para pagar os salários de novembro tem que sair da arrecadação do próprio Estado e não mais do orçamento da saúde, porque esse remanejamento de recursos foi proibido pela Justiça Federal. Os salários de dezembro e o 13º ainda estão sem previsão de pagamento. Salário do ano passado, né? E a Justiça negou o pedido de prisão temporária para o homem suspeito de ter dado o tiro que matou o menino Arthur, de 5 anos de idade, na noite do Réveillon, que brincava no quintal da casa de parentes em São Paulo. Vamos falar lá com a Glória Vanik para saber, né, Glória, em quanto tempo deve ficar pronto o exame que vai confirmar ou não, né, se essa bala que acertou a cabeça do menino, se saiu ou não saiu do revólver desse homem suspeito. Bom dia para você. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia para todo mundo. Pois é, Chico, o IML entregou ontem para a polícia, né, a bala que matou o pequeno Arthur. Agora, tanto o projétil quanto o revólver vão ser enviados para o Instituto de Criminalística. O resultado do exame deve sair em uma semana. O repórter César Galvão acompanha as investigações e a gente vai ver a reportagem. Na porta da delegacia, no fim da tarde de ontem, os pais de Arthur lamentaram a violência. É triste, é lamentável, sabe? Você perder uma pessoa de uma maneira tão violenta, entendeu? Podia ser qualquer um lá, mas infelizmente foi meu filho. Os pais foram prestar depoimento. Arthur Aparecido, de 5 anos, morreu quando brincava na garagem de casa, na zona sul de São Paulo. A bala acertou a cabeça do menino. Um homem tinha sido preso com um revólver na madrugada do Réveillon e liberado em seguida. No dia 2 foi preso de novo, dessa vez pela suspeita de ter matado o menino Arthur. Mas a justiça não viu indícios da participação dele no crime e mandou liberar o suspeito. Ele disse que estava a 20 quilômetros do lugar onde a criança foi atingida pela bala. Agora os peritos vão fazer análises neste laboratório. O exame é chamado de confronto balístico. Os peritos vão comparar a bala que matou o menino Arthur com a arma apreendida com o suspeito na noite do Réveillon. Cada bala deixa uma marca única, que permite confirmar se o disparo saiu da arma que está sendo examinada. O resultado deve sair em uma semana. O delegado acredita que vai ser possível periciar o projétil que matou a criança. Eu vi a imagem dele na data de ontem e ele está bem íntegro. Ele não tem quase, para não falar nenhuma deformidade. Então isso eu acredito que esse fator deve ajudar muito no laudo que será feito pelo Instituto de Criminalística. O delegado disse que vai pedir autorização judicial para verificar os dados do celular do suspeito. Os registros de localização vão informar se esse homem estava mesmo a 20 quilômetros do local onde o menino morreu na noite do Réveillon. Chico e Ana Luísa. É um crime que todo mundo aguarda realmente a investigação e que se entenda exatamente o que aconteceu, porque foi um crime chocante para todos, né, Glória? Uma grande tragédia, né? É isso. Bom, gente, a gente vai falar agora do frio extremo que castiga vários países do hemisfério norte. Nos Estados Unidos, a costa leste enfrenta uma tempestade de inverno que está sendo chamada de ciclone bomba. O fenômeno é provocado por uma queda repentina da pressão atmosférica e acontece no momento em que a região enfrenta temperaturas congelantes. A meteorologia prevê para hoje ventos fortes, muita chuva, neve e enchentes nas regiões costeiras. Muitas estradas já estão cobertas de gelo. 13 estados estão em alerta. Até na Flórida, estado conhecido pelo brilho do sol, a piscina desse morador aí amanheceu congelada. Na capital, Tallahassee, nevou pela primeira vez em 30 anos. 12 pessoas já morreram nos Estados Unidos desde o início do ano por causa da onda de frio. A Europa também sofre com as tempestades de inverno. Vamos falar então em Londres com a Cecília Malan, porque a tempestade da vez por lá é a Eleonora, que já matou 3 pessoas, não é? Cecília, bom dia.
Bom dia, Chico. São 3 mortes e muita dor de cabeça em vários países da Europa Ocidental. Os ventos passaram de 160 km por hora. A maré alta provocou enchentes em regiões costeiras aqui do Reino Unido. O muro de uma praia na Cornualha foi abaixo com a força do mar. Milhares de casas ficaram sem luz. Em Paris, vários andaimes de obras desabaram e a Torre Eiffel teve que ser fechada. Na Suíça, o vento derrubou o vagão de um trem, ferindo 8 pessoas. A tempestade também varreu a Alemanha e a Áustria, onde 20 esquiadores tiveram que ser resgatados. Eleonora foi a 4ª tempestade a atingir a Europa em menos de um mês. Ela agora já começa a perder força. 2 pessoas morreram afogadas numa praia do norte da Espanha depois de serem arrastadas por uma onda e um esquiador morreu na França ao ser atingido por uma árvore. Eu volto ainda nesta edição com outras notícias aqui da Europa. Okay. Obrigada, Cecília. Obrigado, Cecília. A Jaqueline Brasil já está aqui com a gente também para falar sobre o tempo. Jaqueline, choveu muito de ontem para hoje aqui no Rio, né? A gente vinha falando dessa chuva toda. Choveu em São Paulo também bastante, em Minas. Hoje vem mais chuva por aí? Bom dia, Ana Luísa, Chico, bom dia a todos. Sim, pode chover mais em boa parte do norte e do centro-oeste do país. Tem previsão para pancadas de chuva a partir da tarde. Mas o destaque hoje é para você que está no Espírito Santo e em Minas Gerais, onde a chuva pode ser forte e volumosa. Assim como foi ontem aí no Rio de Janeiro, a gente avisou aqui no Bom Dia Brasil, é só dar uma olhada, olha só. Cachoeiras de Macacu, 143 milímetros em 24 horas. Itaboraí, mais de 111 milímetros. Na cidade do Rio, onde mais choveu, Recreio dos Bandeirantes, com mais de 70 milímetros, e Barra da Tijuca, com mais de 55 milímetros. Essas imagens agora são de ontem à tarde, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Alagou tudo. E um telespectador estava ali, olha, bem na hora e registrou a queda de um raio. E choveu em Campinas, aqui em São Paulo também. Ruas viraram rios e em uma das rodovias os alagamentos atrapalharam os motoristas. Em Vitória da Conquista, na Bahia, as ruas ficaram alagadas e uma árvore caiu, derrubando tudo pela frente. Em Mato Grosso do Sul, 13 cidades decretaram situação de emergência por causa da chuva. 3 pontes foram danificadas e uma caiu. A boa notícia para você que está em Mato Grosso do Sul é que hoje não vai chover, tá? No Rio não tem mais risco de temporal, mas ainda pode chover, só que mais fraco. Aliás, agora há pouco aconteceram 2 acidentes na BR-101 em Itaboraí, no Rio de Janeiro, onde choveu muito, como a gente falou. O motivo pode ter sido a pista molhada, tá? Foram 4 caminhões e um desses acidentes 4 pessoas se machucaram. Um motorista ficou preso nas ferragens, já saiu, tá tudo bem com ele. E aí, muito cuidado com essas pistas molhadas aí, né? O alerta hoje, inclusive, é para deslizamento, tá? Isso vale para o Rio de Janeiro, na região serrana, Baixada Fluminense e também no Grande Rio. E em Minas, no Vale do Rio Doce e na Zona da Mata. Vamos olhar rapidamente aqui como é que fica o nosso mapa, então? Praticamente todo verde, porque vem a chuva, como eu falei, o tempo firme no amarelo. No sul, Mato Grosso do Sul também pegando São Paulo e em boa parte do Nordeste. Para as máximas, fazendo calor, por exemplo, 33 em São Luís, 27 aqui em São Paulo, 28 no Rio de Janeiro e fazendo uma comparação, 35 graus em Porto Alegre, aí quase nada, hein, Ana e Chico? Pois é, Jaqueline, e essa chuva que está atingindo a maior parte do Brasil, vai dar uma trégua ou vai continuar agora? Olha, por enquanto não, tá? Até terça-feira, em quase todo o país, pode ter chuva, especialmente no oeste do Paraná, São Paulo e parte também de Minas. E olha só o contraste, tudo branco no Nordeste, não vem chuva e é uma péssima notícia para a região, a gente sabe, né? Chico, Ana e bom dia, Miriam. Bom dia. Pois é, obrigado, Jaqueline. Aproveitando a Miriam aqui, o Bom Dia Brasil antecipou ontem, aliás, notícia exclusiva que a Miriam trouxe para nós em primeira mão, né? O acordo bilionário fechado pela Petrobras para indenizar os investidores americanos pelas perdas no escândalo de corrupção da empresa. Miriam, a Petrobras ainda enfrenta outros processos, né? Sim, vários outros. Nos Estados Unidos, por exemplo, eram 3 frentes de trabalho, né? Essa que agora fez essa proposta, o juiz tem até o final do mês deve dizer se aceita ou não. A tendência é aceitar. As outras 2 frentes de batalha nos Estados Unidos são um processo na CVM deles, é a SEC, e também no Departamento de Justiça.
isso, o Departamento de Justiça pode processar até criminalmente a Petrobras. Mas acontece que as análises de todos os especialistas, advogados da própria empresa, é que a partir do momento que fechou esse acordo do class action, como eles chamam, as duas frentes de batalha vai ser mais fácil resolver. Dá um sinal para os outros processos. Além disso, tem processo na Holanda, tem processo no próprio Brasil. Na Holanda e no Brasil tem outro tipo de marco legal. Então não tem o mesmo risco que tinha esse, que a Petrobras podia ter tido um prejuízo muito maior, calculado em alguns especialistas que eu vi ontem, alguma coisa com 14 ou 15 bilhões de dólares, porque ia para tribunal de júri. E aí podia ser qualquer valor que eles arbitrassem, né? Mas a Petrobras tem, nos outros, portanto, o risco é menor e a Petrobras tem resolvido vários outros. Os pequenos processos, ela já resolveu 21 até agora, de 27. Que esse que pode ser resolvido agora era o maior, o mais perigoso, o mais fora de controle. Portanto, ontem foi uma reação boa no mercado, porque se tirou uma incerteza de cima da empresa. É um processo enorme que sinaliza de maneira positiva sobre o futuro da Petrobras, que, aliás, vem tomando outras medidas também, né, Miriam, para arrumar a casa, né? Tem feito várias medidas para arrumar a casa em todas as áreas. Por exemplo, reduzindo o custo, aumentando a receita operacional. Só para você ter uma ideia de número, em 2013, o valor do petróleo estava em média no ano foi de $100 o barril, e a empresa terminou o ano com um fluxo de caixa negativo em 42 bilhões. Pois no ano passado, com o dólar em média em torno de 40 ao longo do ano, o ano de 2016, terminou o ano com um fluxo de caixa positivo em 42 bilhões. Então fez uma volta de 84 bilhões de reais nesse período. Além disso, reduziu o endividamento de 100 bilhões para 88 bilhões. Tem uma outra medida que mostra uma queda muito maior, porque compara com o fluxo de caixa, que é mais olhado pelos especialistas. Alongou a dívida, tinha muita dívida vencendo agora em 2018, que é um ano eleitoral e perigoso, que os preços vão oscilar muito, e reduziu muito o endividamento de 2018. Então, ele está fazendo várias coisas para corrigir. E uma coisa importante é como evitar que novos casos como a Lava Jato aconteçam. Então, essa pergunta foi feita, foi contratado consultorias, feita análises internas, eles mudaram os procedimentos. Então, agora, por exemplo, em vez de as decisões que antes eram tomadas por um diretor, podia tomar toda a decisão, todo o processo podia ter uma assinatura, e isso está na raiz dos vários casos de corrupção e desvio, agora só pode tomar decisões colegiadas. Ficou talvez mais burocratizado, mas é o preço a pagar nesse momento para aumentar a segurança do investidor, do acionista, do contribuinte brasileiro, de que não vai acontecer de novo esse absurdo da Lava Jato, em que a Petrobras foi vítima e agora ainda tem que pagar para os acionistas. E provar, né, que está se ajustando para o mercado. Né? Exatamente. Muito obrigada, Miriam. Obrigada pelas informações, pela tua companhia aqui no Bom Dia Brasil. A gente ainda falando de economia, né, de crise, desemprego, dificuldade no crédito. O ano de 2017 não foi nada bom para o mercado imobiliário. E os problemas tiveram reflexo direto nos preços. O valor dos imóveis, olha só, em 20 cidades brasileiras recuou 0,53% no ano passado. E isso sem levar em conta a inflação esperada para 2017. Foi a primeira queda desde que o índice FIPE-ZAP começou a ser medido há 10 anos. Para se ter uma ideia, em 2010 e 2011, olha só, no auge do boom imobiliário do Brasil, os preços chegaram a subir mais de 20% em um ano. 13 das 20 cidades pesquisadas tiveram recuo nos preços em 2017. Olha só, mas com destaque para o Rio de Janeiro, onde a queda chegou a 4,45%. Mesmo assim, o Rio continua sendo a cidade mais cara do Brasil. O metro quadrado dos imóveis cariocas custa quase R$10 mil. Na segunda posição vem São Paulo, com R$ 8.745. E em terceiro, Distrito Federal, onde o metro quadrado do imóvel custa, em média, R$ 8.238. Ana Luísa, está esquisito. Aliás, estranho, tá muita coisa por aí, como lembrava o pitoresco Barão de Tararé, né? Há mais coisa no céu do que os aviões de carreira. Há um número surpreendente, cada vez maior,
de drones cruzando os céus do Brasil. Todo mês são 3 mil novos cadastros de drones registrados pela Agência Nacional de Aviação Civil, lá em Brasília, e é por isso que a gente volta a falar com o Júlio Mosquera. Júlio, essa tecnologia de drones está sendo usada para tudo, né? Até para reforçar a segurança. Para reforçar a segurança, Chico, para monitorar áreas de proteção ambiental, para evitar o crescimento de invasões urbanas. Enfim, o número de drones voando nos céus do Brasil cresce rapidamente, mas não basta comprar o equipamento e sair pilotando por aí. É preciso antes fazer um cadastro na ANAC. O equipamento está cada dia mais visível no céu de Brasília. Já são mais de 1.000 drones cadastrados só no Distrito Federal. Carlos diz que hoje usa o drone para registrar shows e até imagens de plantações. Virou um grande negócio para ele. Novos ângulos, novos enquadramentos, que você consegue adquirir imagens que não adquire nem com helicóptero e nem em solo. Além de conhecer o equipamento, para usar o drone de modo legal, é preciso também fazer um cadastro na ANAC. E o número de pessoas cadastradas mais que dobrou nos últimos 6 meses. Passou de 12.500 em julho para quase 28 mil pessoas em dezembro. Não é só sair pilotando, tem regras. Drones com menos de 25 quilos, por exemplo, só podem voar até 120 metros de altura e respeitar a distância de 30 metros de pessoas desavisadas. Nós temos uma taxa de, em média, 3 mil cadastros novos por mês desde maio, quando a regra da ANAC foi emitida. Ao todo, são mais de 30 mil drones cadastrados. Os 3 estados com maior número: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No Rio Grande do Sul, a tecnologia está sendo usada para aumentar a segurança. Na praia de Capão da Canoa, os drones ajudam a prevenir furtos na orla. As imagens servem para localizar suspeitos. O equipamento também é usado para salvamentos e para encontrar crianças que se perdem dos adultos. Basicamente são ações preventivas, né? E apoio ao pessoal do salva-vidas, ao pessoal do policiamento, identificação de algum tipo de pessoas, né? As abordagens tecnológicas que a gente faz através dessa central de monitoramento, né? Mesmo a pessoa não sabendo, mas ela está sendo revistada, está sendo identificada, está sendo verificada a sua condição. Em Santos, os drones garantiram imagens bonitas da queima de fogos, mas também foram usados como auxiliar na segurança. Eles ajudaram na fiscalização durante o Réveillon. Já a Prefeitura do Guarujá, também no litoral de São Paulo, vai usar um drone durante toda a temporada de verão para dar apoio às equipes de fiscais e guardas que vão atuar nas praias. Cada dia, o drone vai monitorar um lugar diferente. E como eles conseguem ver cada pedacinho lá de cima, com câmeras de precisão, os drones também viraram aliados do Instituto do Meio Ambiente de Brasília. Monitoram áreas de preservação permanente, as nascentes, a vegetação nativa, para que ninguém se atreva a invadir esse patrimônio. Dependendo do tamanho do drone, o cadastro é online no site da ANAC e lá também estão todas as regras de uso dos drones. E daqui a pouco eu volto com o Chico Pinheiro e Ana Luísa Guimarães para mostrar que a Organização Mundial de Saúde recebeu o vício em videogame como doença. Um incêndio destruiu 70% do ateliê da Acadêmicos do Tucuruvi e começa um projeto para deixar as praias do litoral paulista limpinhas nesse verão. E tem outras notícias aqui da capital para você. Agora são 8h04. Você vê imagens ao vivo da Marginal do Rio Pinheiros com trânsito bem tranquilo nesta quinta-feira e o sol brilhando aqui na capital. Bom Dia Brasil volta em instantes. A Organização Mundial da Saúde reconheceu o vício em videogame como doença pela primeira vez. Glória, o problema é o excesso, né? Quando a pessoa deixa de fazer coisas importantes, acaba se prejudicando por passar muitas horas jogando. Aí sim é uma doença.
Pois é, como todo vício, né, Ana Luísa, o problema está sempre na dose. É importante ressaltar que o videogame é um passatempo bem agradável, a gente sabe. Mas esse reconhecimento da Organização Mundial da Saúde serve de base para diagnósticos e tratamentos médicos e também para orientar pesquisas e estatísticas. A fascinação e o espanto são nossos companheiros nas jornadas por estes mundos nunca antes navegados. Aqui se pode morrer e ganhar novas vidas. E tudo isso será apenas uma brincadeira. Mas pode também ser o começo de uma dependência doentia. A nova classificação internacional de doenças, que vai ser publicada este ano pela Organização Mundial de Saúde, passa a considerar essa dependência pelos jogos eletrônicos um distúrbio de comportamento, como já era a compulsão por jogos de azar. O principal sintoma da dependência da criança ou do jovem é a falta de interesse por qualquer outro assunto que não seja videogame. Para os especialistas, a única solução é o envolvimento dos pais. É preciso saber que tipo de jogo a criança está jogando. E, principalmente, é preciso colocar limites, que é o que fazem o Orlando e a Valéria aqui na casa deles, com os filhos deles que adoram videogame. Me preocupa muito em se tornar aquele jogador compulsivo, incontrolável e inconsequente. Isso me preocupa bastante. Porém, eu acredito que, assim, eu só vou ter certeza disso no futuro, mas eu acredito que com essas regras, com essas negociações que a gente faz com ele, eu acredito que a gente consegue encontrar o equilíbrio para isso. Este psiquiatra, que coordena o ambulatório de transtornos do impulso da USP, acredita que a nova classificação da OMS vai ajudar pais e educadores a ficarem alertas e facilita para identificar a hora de pedir ajuda. Como qualquer dependência, a primeira questão é uma dificuldade de controle. Então a pessoa se compromete consigo mesmo. Vou jogar só algumas horas. E quando vê, passaram-se mais 6 ou 8 horas em que ela nem mesmo percebeu a passagem do tempo. Se você é um estudante, isso vai ter impacto na sua vida acadêmica. Se você é um profissional, um jovem adulto entrando no mercado de trabalho agora, isso vai ter impacto no seu desempenho. Isso também provavelmente vai ter impacto na sua vida social. Né? Há casos de pessoas que abandonaram relacionamentos amorosos porque não era compatível a quantidade de jogo com dar atenção a um parceiro ou uma parceira. Se não ficar em cima, o meu medo é que se torne patológico, né? Então, que é um limite muito tênue, né? É aquela uma linha muito estreita para você passar do bom para o ruim. Isso é muito curto. Pois é, e por falar em limites, vamos dar uma olhadinha aqui no telão junto comigo? Atenção, pais, hein? A Associação Internacional de Pediatria recomenda que as crianças não devem passar mais de 3 horas jogando videogame ou no computador, no celular, nas mídias sociais. Então, esse é o tempo máximo. Além dos distúrbios psicológicos, os especialistas alertam para os problemas físicos. As crianças podem ter dores cervicais por ficarem muito curvadas enquanto usam o celular. E olha só, a última classificação internacional de doenças foi publicada pela Organização Mundial da Saúde em 1992, quando a internet ainda engatinhava, né, em alguns laboratórios de tecnologia, né, Chico e Ana Luísa? Pois é, Glória, e hoje o vício em game já é considerado problema de saúde pública, inclusive em alguns países. Na Inglaterra já tem até clínicas que tratam esse distúrbio, especializadas. É uma coisa mundial, né? Um fenômeno mundial. Não é só o vício em games, né? É o vício também nos smartphones de maneira geral, né? Em tudo, redes sociais. É verdade. Gente que fica o dia inteiro por conta disso. Tá bom. Obrigada, Glória. Nada. Olha, 12 anos depois do escândalo do Mensalão, ele foi delator, o ex-deputado Roberto Jefferson, que também esteve preso, voltou agora ao centro do noticiário político, emplacando a filha, a deputada Cristiane Brasil, como ministra do Trabalho do governo Temer. Júlio, essa não foi a única mudança na equipe de Temer, né? Não, Chico, por aqui segue a dança das cadeiras. Mal o presidente Temer preencheu a vaga do Ministério do Trabalho e já tem que encontrar um novo nome para o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. O dia de ontem foi de muita negociação que entrou pela noite.
A primeira reunião do ano no Palácio da Alvorada foi com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os ministros palacianos. O assunto, segundo eles, foi reforma da Previdência. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, disse que o presidente Michel Temer pediu que os líderes do governo e ministros falem sobre o assunto, exponham os pontos principais da reforma do jeito que Rodrigo Maia tem feito, para não perder o ritmo das negociações agora no período do recesso parlamentar. De acordo com os ministros, as trocas nos ministérios não foram tratadas na reunião, mas eles disseram que o presidente está se preparando para substituições dos ministros que vão disputar a eleição este ano. Isso é um processo que vai até março. Os que saem nesse momento saem com um compromisso firme de apoio ao governo e às propostas e ao projeto que eles conosco defenderam durante tanto tempo. A última baixa foi o pedido de demissão do pastor Marcos Pereira, que estava à frente do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Ele é do PRB, tinha se licenciado da presidência do partido para assumir o ministério. Na carta de demissão que ele divulgou nas redes sociais, fez um balanço da gestão e disse que saía satisfeito e feliz. Marcos Pereira é investigado na Lava Jato e pretende reestruturar o partido e se candidatar de novo à Câmara dos Deputados. O que se comenta no Palácio do Planalto é que o PRB deve continuar com o ministério, mas que ainda não apresentou nenhum nome. O certo é que o substituto terá que ficar até o fim do mandato de Temer. Da mesma forma que o PTB. O partido vai continuar com o Ministério do Trabalho. A deputada Cristiane Brasil foi confirmada no cargo. A negociação foi fechada na tarde dessa quarta entre o presidente Temer e o pai da deputada, o ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, que denunciou o esquema do mensalão e foi condenado e preso por fazer parte dele. O nome dela surgiu, não foi uma indicação. Nós estávamos conversando, aí falou, Roberto, e a Cristiane? Por que não a Cristiane? Aí foi da cabeça do presidente. Ela é uma menina experimentada, foi secretária municipal em vários governos na cidade do Rio de Janeiro. Por que não? Falei, presidente, aí o senhor me surpreende, eu vou ter que consultar. Eu liguei para ela. Ela disse, pai, eu aceito. Na entrevista na saída do Palácio do Jaburu, Roberto Jefferson se emocionou. Ele mesmo citou que a indicação da filha resgatava o nome da família. O orgulho. É surpresa. E a emoção que me dá. Por quê? É um resgate, sabe, querida? É um resgate. O Palácio do Planalto disse que Cristiane Brasil foi uma indicação do partido. A deputada já foi citada por delatores na Lava Jato. Ricardo Saldi, da JIF, disse que Cristiane fez parte da negociação de compra do apoio do PTB por 20 milhões de reais para a campanha de Aécio Neves à presidência em 2014. E Leandro Andrade, da Odebrecht, contou ter entregue pessoalmente à deputada 200 mil reais em 2012 a pedido do deputado Pedro Paulo, do PMDB do Rio. Ela mesma foi retirar esse dinheiro, 200 mil, anotado assim. Ela pegou esse valor, ela estava com uma mochila, pegou esse valor, botou dentro da mochila, agradeceu e saiu. O deputado Pedro Paulo passou a ser investigado, mas o ministro Edson Fachin disse que essa menção a Cristiane Brasil ainda precisa ser aprofundada. A deputada disse que não está sendo investigada e que o delator não apresentou nenhuma prova. Cristiane Brasil foi o segundo nome apresentado pelo PTB para o cargo. Antes, o deputado Pedro Fernandes, do Maranhão, foi vetado pelo ex-presidente e ex-senador José Sarney. O senador Aécio Neves nega qualquer irregularidade na campanha. No lugar de Cristiane Brasil, na Câmara, assume Nelson Naim, do PSD, irmão do ex-governador Antony Garotinho. Nelson Naim já foi condenado pela Justiça do Rio a 12 anos de prisão por exploração sexual de menor. Ficou pouco mais de 4 meses preso e foi solto em outubro do ano passado. Os estudantes já podem solicitar o bilhete único de 2018. Para ter direito, o aluno precisa estar matriculado em uma instituição de ensino cadastrada e ter manifestado a intenção de obter o cartão na escola onde estuda. O valor do benefício é de 7 tarifas básicas vigentes e pode ser pago a partir de hoje nos postos dos terminais da SP Trans. Vamos
conversar com a Natália Lide para ver o que ela traz de informação pra gente? Oi, Natália. Oi, Glória. Olha, vou começar mostrando para vocês um acidente que aconteceu agora de manhã na rodovia Fernão Dias. O Globocop sobrevoou a região, registrou o congestionamento bem nessa curva, né, Glória? Uma curva bem acentuada na altura do quilômetro 60 da rodovia Fernão Dias, região de Mairiporã, por ali, tá? E esse acidente foi um engavetamento envolvendo 4 carros, tá? E, claro, se formou uma fila bem grande por ali. Até destaco esse trecho nesse momento aqui no Waze, para você ver como é que tá. Ainda tem congestionamento, olha. E repara só como é bem sinuoso esse trecho da rodovia por ali. Outra informação importante é sobre transporte público. Mais cedo a gente teve falha em linhas de trem. Vamos ver como é que está agora. Aqui agora ao vivo, todas as linhas, né, do metrô e da CPTM com selo verde. Então tá tudo funcionando normalmente. Mais cedo teve falha num trem na linha 12 Safira. Isso afetou a linha inteira. A gente vai ver essa linha em destaque aqui. Desde a Estação Brás até a Estação Calmon Viana, a velocidade ficou reduzida. E aí você sabe que isso vai aumentando o intervalo entre os trens, né? Com certeza, e atrapalha a vida de todo mundo. Muita gente, né? Compromete o dia, os compromissos das pessoas. O intervalo entre os trens na linha 12 Safira, nesse horário de pico, deveria ser de 6 minutos entre um trem e outro, tá? Agora, segundo a CPTM, já tá tudo normalizado. Tá bom. E a gente mostra para vocês também agora ao vivo imagens da câmera lá da balsa, que faz a travessia entre Guarujá e Santos. A balsa tá aqui, ó, encostando para embarcar os carros, né? São 7 balsas operando nesse trecho, 15 minutos de espera em cada sentido para começar a travessia. Tem um bichinho andando aí na lente da câmera, inclusive. Tem mesmo. Agora, lá no litoral norte, tem um lugar que está bem mais demorado, viu? 30 minutos para embarcar em São Sebastião, com destino a Ilhabela, e 60 minutos para embarcar em Ilhabela e atravessar para São Sebastião. Essa travessia, Glória, chegou a demorar 6 horas. Durante a madrugada. Mas por quê? Então, a Dersa informou pra gente que a travessia nesse trecho chama Maré tá baixa. Isso impossibilita o transporte de veículos pesados, carretas, ônibus e caminhões. Então, tá complicada a situação por ali. E vamos ver uma câmera de trânsito ao vivo? E ali é difícil que não tem alternativa, né? Não tem, né? Não tem uma ponte? Não tem. Ligando o continente, né? A Ilha Bela. A gente vê agora imagens ao vivo da Marginal Tietê, perto da ponte da Casa Verde. Tá super tranquilo o trânsito por ali, cara de férias mesmo. E agora a Radial Leste nem tanto, né, nem Glória? Tanto. Mas carregado em direção ao centro, faixa reversível auxiliando o pessoal que tá passando nesse trecho ali da Radial. Pero no mútil, né? Porque já tá parando aqui também, ó. Exatamente, tentando passar. Obrigada, viu, Valeu, Natália? Até mais. E já a gente volta para mostrar que pesquisadores tentam entender o que está acontecendo com os botos no litoral do Rio. E ainda tem outras notícias importantes aqui de São Paulo para você também. Essa é a Avenida Paulista, são 8h19 agora. Pesquisadores estão investigando a causa da morte de mais de 80 botos desde dezembro na praia de Sepetiba, no litoral do Rio de Janeiro. Esse fenômeno está intrigando e preocupando a comunidade científica. A 80 quilômetros do Rio, este é o lugar com a maior concentração de botos cinza do mundo. 20 anos atrás, eram 2.500 desses animais vivendo ali. Atualmente, não passavam de 800 e 10% deles morreram. 88 botos foram encontrados mortos de dezembro para cá na Baía de Sepetiba. Ninguém sabe ainda o motivo. Para os pesquisadores, essa mortandade de botos é uma tragédia. As equipes aqui desse laboratório estão trabalhando desde o recesso de fim de ano, durante as madrugadas, para acelerar os resultados dos exames que indiquem qual é a causa da morte desses botos. A previsão é até o final de janeiro. As carcaças foram levadas para o MAQUA, laboratório da Universidade do Estado do Rio, a UERJ. Essas amostras vão continuar sendo coletadas para que a gente consiga tentar definir um quadro mais específico e conclusivo a respeito dessa mortandade. O repórter Ari Peixoto visitou ontem a região com pesquisadores. Olha um boto aqui, ó. Aqui, ó. Boiada aqui, ó. Infelizmente,
É isso todo dia. Isso é um adulto? Não, isso é um juvenil. Filhote? É, filhote juvenil já. A gente começou a recolher 4, 5 botos por dia e antigamente eram 5 botos por mês. Então, o que era uma coisa mensal começou a ser uma coisa diária. A Baía de Sepetiba tem condomínios, estaleiros e terminais marítimos, mas não há sinais de contaminação da água. Provavelmente, se tivesse uma relação tão óbvia assim com o derramamento de algum produto químico, outras espécies iriam morrer também. E a mortalidade está focada em cima do boto cinza. Especialistas também não veem como motivo dessas mortes a chamada captura acidental, quando os botos ficam presos em redes de pesca, o que é comum nesta região. Desde novembro, ao todo, 146 mortes foram registradas nas baías de Ilha Grande primeiro e depois de Sepetiba. Os resultados das análises feitas com os botos de Ilha Grande apontaram que eles foram infectados por um vírus. Pesquisadores investigam se a doença atingiu também os de Sepetiba. Vale ressaltar que esse vírus atinge exclusivamente os mamíferos aquáticos e não oferece nenhum tipo de risco para a saúde humana e nem para a atividade pesqueira da região. Os botos vivos estão magros, segundo os pesquisadores. Filhotes têm lesões de pele e agora o padrão de mortalidade está diferente. São fêmeas e filhotes. Antes eram machos e adultos. Por enquanto, é tudo um mistério. E agora uma notícia internacional. Um dos ex-assessores mais próximos de Donald Trump colocou o presidente americano em mais uma saia justa. As declarações polêmicas de Steve Bannon estão num livro que ainda nem foi lançado. O ex-estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, contou ao autor do livro Fogo e Fúria por Dentro da Casa Branca de Trump sobre uma reunião do filho de Trump, Don Jr., com os russos. Ele diz que Jr. foi antipatriótico. O filho do presidente confirmou que pediu à Rússia informações comprometedoras sobre Hillary Clinton. Bannon diz que Trump certamente sabia do encontro do filho, mas o presidente nega. Bannon também não perdeu a chance de fazer piada. Disse que quando for pressionado pelo FBI para contar a verdade, Don Jr. vai quebrar como uma casca de ovo. Vamos falar com a Natália Ariede agora sobre o IPVA? Glória, lembra que o boleto do IPVA sempre vinha impresso e chegava pelo correio? Lembro. Então, pois agora não virá mais, viu, gente? Você vai ter que imprimir o boleto na internet. E aí tem que tomar cuidado, né, para não perder o prazo. Muito cuidado. Começo de ano sempre tem muita conta para pagar e você se recorda, as pessoas receberam em casa um aviso como esse aqui, o aviso de vencimento do IPVA. Pois a partir deste ano, a Secretaria da Fazenda do governo aqui de São Paulo resolveu acabar com o papel. Os donos de veículos aqui no estado agora não vão mais receber essa folhinha aqui que chegava pelos correios. Agora é o dono de veículo que tem que ir atrás da informação, saber, afinal, quanto de IPVA tem para pagar. Um dos motivos para acabar com um aviso é a economia que o governo vai fazer. Entre 15 e 17 milhões de reais que eram gastos com a impressão dos avisos e com os correios. Mas a Secretaria da Fazenda diz que não é só isso. Seria a eliminação dos riscos de extravio de correspondência e colaborar com as boas práticas de sustentabilidade, eliminando a necessidade do uso de papel. O motorista concorda, mas vai ter que redobrar a atenção. Pelo lado da ecologia é bom, né? Mas todo mundo tem que ficar atento, senão vai acabar perdendo o prazo, né? A consulta sobre o valor do IPVA pode ser feita no site da Secretaria da Fazenda. Basta informar o número do Renavan e a placa do veículo. Ou ainda nos bancos, caixas eletrônicos, internet banking e casas lotéricas. Em todos esses locais e canais também pode ser feito o pagamento do IPVA. É uma forma de simplificar, né, a coisa, né? Vamos ver se dá o resultado, né? Evita esses fraudes que existem, esses golpes que existem. Bom, os meus carros já tirei pela internet, já imprimi. Vamos fazer o lembrete para todo mundo, então? Então vamos lá, para fazer como o nosso entrevistado aí, gente. Anota para não esquecer e imprimir. O pagamento à vista, com desconto de 3%, vai até o dia 22 de janeiro. O pagamento à vista sem desconto ou parcelado, o contribuinte tem até o dia 27 de fevereiro para fazer, tá, Glória? Então, tá bom.
E aí, pegando embalo, né, a gente fala de IPVA, agora eu vou falar de uma novidade em relação ao pagamento de multas, Glória. Agora elas podem ser parceladas. É uma mudança que faz parte desse programa, o programa de parcelamento de multas da Prefeitura antigas, de São Paulo. São multas antigas que foram aplicadas até 31 de outubro de 2016. Tá. Isso consta numa lei que foi sancionada ontem pela Prefeitura aqui de São Paulo, Glória. E aí, ó, até então, a única alternativa, né, para quem tinha uma multa atrasada era ir lá e pagar à vista. Né? Agora vai dar para parcelar essas multas em até 12 vezes, gente. Só que tem uma condição. A parcela mínima tem que ser de R$50 para pessoas físicas. Então, por exemplo, uma multa de R$150 dá para parcelar em até 3 vezes de R$50. Se tiver mais de uma multa no nome do mesmo motorista, vamos supor, nesse exemplo aqui, somou R$600, aí dá para juntar tudo num pacote só e também parcelar em até 12 vezes de R$50, que é o valor da parcela mínima para quem tem um carro em nome de pessoa física. E pessoa jurídica? Se for carro de frota, né, de uma empresa, pessoa jurídica, a parcela mínima é de R$300, tá? Quem ficava com esse tipo de dívida antes não podia nem licenciar nem vender o carro, né? Ficava agora pode. Tudo travado. Tá? Exatamente. Agora o carro fica livre, mas tem um outro lado dessa história, né? Tem que tomar cuidado, porque quem tiver multas não pagas pode ter o nome incluído nos cadastros de inadimplentes. E aí está faltando um detalhamento de como, né, vão ser feitos esses pagamentos. As regras ainda vão ser regulamentadas por decreto, tá? Tá bom. Obrigada, viu, Valeu. Natália? E eu volto já com Chico Pinheiro e Ana Luísa Guimarães para mostrar que a França declarou guerra às notícias falsas na internet. E a gente traz outras notícias importantes de São Paulo, 8h28. O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou guerra às notícias falsas na internet. Vamos voltar a Londres, Cecília. O próprio Macron já foi alvo delas, né? Sim, Ana, na época das eleições presidenciais, Macron foi acusado de ter uma conta num paraíso fiscal. Ele sempre negou. Agora, o presidente francês anunciou que vai criar uma lei contra a chamada fake news durante a campanha para eleições francesas. Macron disse que notícias falsas são uma ameaça à democracia porque espalham mentiras. A nova lei vai impor regras rígidas ao que for publicado nas redes sociais e exigir mais transparência dos sites em relação a quem está financiando o conteúdo divulgado. Uma medida emergencial pode ainda permitir que as autoridades tirem do ar publicações e consigam bloquear sites com informação incorreta. De volta aqui a São Paulo, há pouco mais de um mês do carnaval, um incêndio destruiu agora há pouco quase todo o galpão de fantasias da Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi. Quem está lá ao vivo é a repórter Ana Paula Campos, que conversa com a gente e fala como é que está a situação. Ana Paula, bom dia. Bom dia, Glória. Olha, o incêndio foi controlado antes das 6 da manhã. Esse fogo que começou por volta das 4 horas da manhã no segundo andar desse galpão aqui, olha, que fica na rua Bartolomeu de Torales, no Tucuruvi. Esse é o principal galpão de confecção de fantasias da Escola Acadêmicos do Tucuruvi. O trabalho já estava 90% concluído praticamente. Aqui são confeccionadas quase todas as fantasias da escola, né? Das 28 alas da escola. O fogo atingiu o segundo andar, o prédio está parcialmente interditado. O telhado acabou desmoronando. O pessoal aqui não sabe dimensionar assim, exatamente a destruição, mas a perda, já dizem aqui que a perda foi muito grande. Olha, os integrantes da escola estão aqui, muitas pessoas que trabalhavam aqui nesse barracão, nesse galpão, inclusive que dormiam ali dentro na hora do fogo. 4 pessoas conseguiram sair sem ferimentos. O pessoal conseguiu tirar algumas coisas lá de dentro e agora está tudo guardado na garagem dessa casa aqui, olha. Adereços, partes de fantasias, tudo vai ser levado para um galpão aqui próximo. A escola diz que vai reconstruir, vai refazer todas essas fantasias. Glória. Tá bom, Ana Paula, obrigada aí pelas informações. Começa hoje um projeto de preservação das praias do litoral paulista durante o verão. A repórter Solange Freitas está na ponta da praia em Santos. Conta tudo pra gente. Solange, bom dia. Bom dia, Glorinha, bom dia a todos. É o projeto Verão no Clima. No clima do quê? Da conscientização de não jogar o lixo no mar. Eu estou aqui na ponta da praia em Santos. Até agora há pouco, a areia estava cheia de lixo, garrafa plástica, que foi feita a limpeza. Da praia em Santos, conta tudo pra gente. Solange, bom dia.
Bom dia, Glorinha. Bom dia a todos. É o projeto Verão no Clima. No clima do quê? Da conscientização de não jogar o lixo no mar. Eu estou aqui na ponta da praia em Santos. Até agora há pouco, a areia estava cheia de lixo, garrafa plástica, que foi feita a limpeza há poucos minutos. E tudo isso que estava aqui veio do mar. E se a gente der uma olhadinha para o mar, a gente vai ver lixo boiando. Por isso que de hoje até o final do verão vai ter essa campanha em todas as praias do litoral paulista. Vão ter tendas montadas na praia com monitores, com várias atividades para conscientizar a população. Vai ter caminhada, vai ter maratona, muita coisa legal para preservar a vida humana, a vida marinha, a saúde humana e também a beleza das nossas praias. Por isso é importante não jogar lixo na praia, não jogar lixo no mangue, que além de contaminar o mangue, esse lixo também vem para a praia, não jogar lixo em lugar nenhum, só na lata de lixo, né, Glória? Afinal de contas, quem é que gosta de se banhar numa praia cheia de lixo, né? Obrigada, Solange Freitas. E vamos falar da previsão do tempo com a Jaqueline Brasil, que está aqui com a gente. Tudo bom? Tudo bem, Glorinha? Bom dia para você. Estava bonito ali o céu, né? Bonito. Aqui também, tá? Tá, vamos direto para a imagem aqui então na capital para mostrar para vocês o céu bonitão aqui na altura da Ponte Estaiado. Olha só, céu aberto, sol aparecendo bem diferente do dia de ontem, né? E eu já digo muito, né? Eu digo para vocês que hoje não tem previsão de chuva não, gente. Não tem previsão de chuva porque aquela frente fria que se formou ontem aqui na altura da capital e também um sistema de baixa pressão que se formou hoje, tá todo mundo aqui para cima, para o Rio. Por isso que as áreas de instabilidade, olha, estão desviando todo o estado. Olha só que beleza. Aí a gente vem para cá para mostrar como é que vai ficar hoje. Então, a mínima foi de 18 graus por volta das 6 horas da manhã. À tarde vamos chegar na máxima aos 27 graus, não vai chover e vai ficar uma temperatura bem agradável. Isso vale para todo o estado, tá? Um dia bem aproveitável. Ah, então tá bom. Obrigada, Jaqueline. Nada. E a gente vai fazer um intervalinho, eu volto com o Chico Pinheiro. Uma parte de Aparecida de Goiânia, em Goiás, está sem luz depois que um carro bateu numa torre de energia agora de manhã. A torre de linha de transmissão acabou caindo e outras também podem tombar. Fios de energia se romperam e deixaram sem luz a região, que é cheia de indústrias. A via, que faz ligação com 2 rodovias federais, está com uma pista interditada. O congestionamento chega a 3 quilômetros. Ainda não se sabe a causa do acidente e nem se o motorista se feriu. E agora o Bom Dia Brasil leva você para conhecer um pequeno distrito do Tocantins chamado de Taquarussu. O vale tem 82 cachoeiras e esses guias aí nada convencionais. O distrito de Taquarussu, a 30 quilômetros do centro de Palmas, concentra um vale com mais de 80 cachoeiras. As atrações naturais na serra com até 700 metros de altitude são um paraíso para quem gosta de rapel, descer de tirolesa e se refrescar. Mas é preciso enfrentar a mata fechada. A pousada da Dona Astéria, por exemplo, fica no alto de uma colina cercada de natureza. Quem vence os degraus é recompensado com um cenário de paz e recebe as boas-vindas dos animais. Tem a Carlota, um papagaio. Dá o pé, minha Rosa. E os cães labradores, que adoram um carinho. O animal é mais amigo, né? Mais tranquilo, não fala nada. A comida é caseira, preparada pela própria dona. Minha mãe tinha pousada, minha avó, então eu aprendi a cozinhar muito cedo. Depois de uma refeição dessas, tem que gastar energia. Aí já tem uma família que está prontinha para ir numa das cachoeiras. O Rafael aqui, o gerente da propriedade, vai nos levar lá, né, Rafael? Não, não é eu que vou levar, não. Quem vai levar são os labradores. Vem! Bora! Os turistas não precisam de referência, é só seguir a equipe animal. Na trilha, os cães são super pacientes. Se alguém demora um pouco, eles voltam para saber se está tudo bem. Caso aparecer algum bicho, a gente se sente mais segura. Depois de meia hora, graças aos cachorros, todo mundo chega em segurança. E olha a habilidade dos bichos na escadaria. E depois de tanto esforço, ninguém resiste ao mergulho. Até os guias aproveitam a cachoeira e o lago. E com a missão cumprida, só querem brincar. E esses cachorros aí estão no horário de folga, por acaso? Não tinha. É folga com trabalho junto, então, para eles? É, desse jeito. Coisa boa começar o ano assim na natureza, pois né, é. Chico?
Bom, se você quiser rever essa reportagem, vai lá no Globoplay. Glória Vanik. Chico, Ana Luísa, olha, aqui em São Paulo, um incêndio destruiu essa manhã grande parte do galpão de fantasias da Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi. Isso faltando pouco mais de um mês para o carnaval. O fogo começou por volta das 4 da manhã e já foi controlado. Esse é o principal galpão de fantasias da escola. O prédio está parcialmente interditado. Segundo os integrantes, a perda foi muito grande e as fantasias terão que ser refeitas. É uma escola do grupo especial. A gente se despede por aqui. Um beijo para vocês e até amanhã. A gente se despede com imagens feitas agora há pouco pelo nosso repórter cinematográfico Hélio Marinho, do presidente Michel Temer caminhando no Palácio do Jaburu. O presidente quer mostrar que se recupera bem dos últimos problemas de saúde. Ele que hoje tem mais uma rodada de negociações na dança das cadeiras na esplanada dos ministérios. Um ótimo dia para todos. E a gente se despede falando de um fim de festa que saiu caro. Depois de beber além da conta na noite de Ano Novo, um norueguês resolveu pegar um táxi para voltar para casa. Saiu da capital dinamarquesa e foi até Oslo, na Noruega, passando pela Suécia. Foram 600 quilômetros e custou o equivalente a R$7.000. Além da ressaca, imagina o arrependimento, gente. Até amanhã. Essa é de doer no bolso, hein, Cecília? Obrigada, gente. Um bom dia para vocês. Para vocês que estão acompanhando o Bom Dia Brasil junto com a gente. Uma ótima quinta-feira. Até amanhã. Pois é, a gente agradece a audiência especial de você que está aí em São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, cidade que está fazendo 134 anos. Até amanhã. Então essa pergunta foi feita, foi contratado consultorias, feita análises internas, eles mudaram os procedimentos. Então agora, por exemplo, em vez de as decisões que antes eram tomadas por um diretor, podia tomar toda a decisão, todo o processo podia ter uma assinatura, e isso está na raiz dos vários casos de corrupção e desvio, agora só pode tomar decisões colegiadas. Ficou talvez mais burocratizado, mas é o preço a pagar nesse momento para aumentar a segurança do investidor, do acionista, do contribuinte brasileiro, de que não vai acontecer de novo esse absurdo da Lava Jato. Em que a Petrobras foi vítima e agora ainda tem que pagar para os acionistas. E provar, né, que está se ajustando para o mercado. Exatamente. Muito obrigada, Miriam. Obrigada pelas informações, pela tua companhia aqui no Bom Dia Brasil. A gente ainda falando de economia, né, de crise, desemprego, dificuldade no crédito. O ano de 2017 não foi nada bom para o mercado imobiliário. E os problemas tiveram reflexo direto nos preços. O valor dos imóveis, olha só, em 20 cidades brasileiras recuou 0,53% no ano passado. E isso sem levar em conta a inflação esperada para 2017. Foi a primeira queda desde que o índice FIPE-ZAP começou a ser medido há 10 anos. Para se ter uma ideia, em 2010 e 2011, olha só, no auge do boom imobiliário do Brasil, os preços chegaram a subir mais de 20% em um ano. 13 das 20 cidades pesquisadas tiveram recuo nos preços em 2017. Olha só, mas com destaque para o Rio de Janeiro, onde a queda chegou a 4,45%. Mesmo assim, o Rio continua sendo a cidade mais cara do Brasil. O metro quadrado dos imóveis cariocas custa quase R$10.000. Na segunda posição vem São Paulo, com R$8.745. E em terceiro, Distrito Federal, onde o metro quadrado do imóvel custa, em média, R$8.238. Ana Luísa, tá esquisito. Aliás, estranho, tá muita coisa por aí, como lembrava o pitoresco Barão de Tararé, né? Há mais coisa no céu do que os aviões de carreira. Há um número surpreendente, cada vez maior, de drones cruzando os céus do Brasil. Todo mês são 3.000 novos cadastros de drones registrados pela Agência Nacional de Aviação Civil, lá em Brasília, e é por isso que a gente volta a falar com o Júlio Mosquera. Júlio, essa tecnologia de drones está sendo usada para tudo, né? Até para reforçar a segurança. Para reforçar a segurança, Chico, para monitorar áreas de proteção ambiental, para evitar o crescimento de invasões urbanas. Enfim, o número de drones voando nos céus do Brasil cresce rapidamente. E fazendo uma comparação, 35 graus em Porto Alegre, aí quase nada, hein, Ana e Chico? Pois é, Jaqueline, e essa chuva que está atingindo a maior parte do Brasil, vai dar uma trégua ou vai continuar agora?
Olha, por enquanto não, tá? Até terça-feira, em quase todo o país, pode ter chuva, especialmente no oeste do Paraná, São Paulo e parte também de Minas. E olha só o contraste, tudo branco no Nordeste, não vem chuva e é uma péssima notícia para a região, a gente sabe, né? Chico, Ana e bom dia, Miriam. Bom dia. Pois é, obrigado, Jaqueline. Aproveitando a Miriam aqui, o Bom Dia Brasil antecipou ontem, aliás, notícia exclusiva que a Miriam trouxe para nós em primeira mão, né? O acordo bilionário fechado pela Petrobras para indenizar os investidores americanos pelas perdas no escândalo de corrupção da empresa. Miriam, a Petrobras ainda enfrenta outros processos, né? Sim, vários outros. Nos Estados Unidos, por exemplo, eram 3 frentes de trabalho, né? Essa que agora fez essa proposta, o juiz tem até o final do mês deve dizer se aceita ou não. A tendência é aceitar. As outras 2 frentes de batalha nos Estados Unidos são um processo na CVM deles, é a SEC, e também no Departamento de Justiça. O Departamento de Justiça pode processar até criminalmente a Petrobras. Mas acontece que as análises de todos os especialistas, advogados da própria empresa, é que a partir do momento que fechou esse acordo do class action, como eles chamam, as 2 frentes de batalha vai ser mais fácil resolver. Dá um sinal para os outros processos. Além disso, tem processo na Holanda, tem processo no próprio Brasil. Na Holanda e no Brasil tem outro tipo de marco legal. Então não tem o mesmo risco que tinha esse que a Petrobras podia ter tido um prejuízo muito maior, calculado em alguns especialistas que eu vi ontem, alguma coisa como 14 ou 15 bilhões de dólares, porque ia para tribunal de júri. E aí podia ser qualquer valor que eles arbitrassem, né? Mas a Petrobras tem, nos outros, portanto, o risco é menor e a Petrobras tem resolvido vários outros. Os pequenos processos, ela já resolveu 21 até agora, de 27. Esse que pode ser resolvido agora era o maior, o mais perigoso, o mais fora de controle. Portanto, ontem foi uma reação boa no mercado, porque se tirou uma incerteza de cima da empresa. É um processo enorme que sinaliza de maneira positiva sobre o futuro da Petrobras, que, aliás, vem tomando outras medidas também, né, Miriam, para arrumar a casa, né? Tem feito várias medidas para arrumar a casa em todas as áreas. Por exemplo, reduzindo custos, aumentando a receita operacional. Só para você ter uma ideia de número, em 2013, o valor do petróleo estava em média no ano foi de 100 dólares o barril e a empresa terminou o ano com um fluxo de caixa negativo em 42 bilhões. Pois é aquela uma linha muito estreita para você passar do bom para o ruim. Isso é muito curto. Pois é, e por falar em limites, vamos dar uma olhadinha aqui no telão junto comigo? Atenção, pais, hein? A Associação Internacional de Pediatria recomenda que as crianças não devem passar mais de 3 horas jogando videogame ou no computador, no celular, nas mídias sociais. Então, esse é o tempo máximo. Além dos distúrbios psicológicos, os especialistas alertam para os problemas físicos. As crianças podem ter dores cervicais por ficarem muito curvadas enquanto usam o celular. E olha só, a última classificação internacional de doenças foi publicada pela Organização Mundial da Saúde em 1992, quando a internet ainda engatinhava, né, em alguns laboratórios de tecnologia, né, Chico e Ana Luísa? Pois é, Glória, e hoje o vício em game já é considerado problema de saúde pública, inclusive em alguns países. Na Inglaterra já tem até clínicas que tratam esse distúrbio, especializadas. É uma coisa mundial, né? Um fenômeno mundial. E não é só o vício em games, né? É o vício também nos smartphones de maneira geral, né? Em tudo, redes sociais. É verdade. Gente que fica o dia inteiro por conta disso. Tá bom. Obrigada, Glória. Nada. Olha, 12 anos depois do escândalo do Mensalão, ele foi delator, o ex-deputado Roberto Jefferson, que também esteve preso, voltou agora ao centro do noticiário político, emplacando a filha, a deputada Cristiane Brasil, como ministra do Trabalho do governo Temer. Júlio, essa não foi a única mudança na equipe de Temer, né? Não, Chico, por aqui segue a dança das cadeiras. Mal o presidente Temer preencheu a vaga do Ministério do Trabalho e já tem que encontrar um novo nome para o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. O dia de ontem foi de muita negociação que entrou pela noite.
A primeira reunião do ano no Palácio da Alvorada foi com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os ministros palacianos. O assunto, segundo eles, foi reforma da Previdência. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, disse que o presidente Michel Temer pediu que os líderes do governo e ministros falem sobre o assunto, exponham os pontos principais da reforma do jeito que Rodrigo Maia tem feito, para não perder o ritmo das negociações agora no período do recesso parlamentar. De acordo com os ministros, as trocas nos ministérios não foram tratadas na reunião, mas eles disseram que o presidente está se preparando para substituições dos ministros que vão disputar a eleição este ano. Isso é um processo que vai até março. Os que saem nesse momento saem com um compromisso firme de apoio ao governo e às propostas, ao projeto que eles conosco defenderam durante tanto tempo. A última baixa foi o pedido de demissão do pastor Marcos Pereira. Passa a considerar essa dependência pelos jogos eletrônicos um distúrbio de comportamento, como já era a compulsão por jogos de azar. O principal sintoma da dependência da criança ou do jovem é a falta de interesse por qualquer outro assunto que não seja videogame. Para os especialistas, a única solução é o envolvimento dos pais. É preciso saber que tipo de jogo a criança está jogando. E, principalmente, é preciso colocar limites, que é o que fazem o Orlando e a Valéria aqui na casa deles, com os filhos deles que adoram videogame. Me preocupa muito em se tornar aquele jogador compulsivo, incontrolável e inconsequente. Isso me preocupa bastante. Porém, eu acredito que, assim, eu só vou ter certeza disso no futuro, mas eu acredito que com essas regras, com essas negociações que a gente faz com ele, eu acredito que a gente consegue encontrar o equilíbrio para isso. Este psiquiatra, que coordena o ambulatório de transtornos do impulso da USP, acredita que a nova classificação da OMS vai ajudar pais e educadores a ficarem alertas e facilita para identificar a hora de pedir ajuda. Como qualquer dependência, a primeira questão é uma dificuldade de controle. Então a pessoa se compromete consigo mesmo. Vou jogar só algumas horas. E quando vê, passaram-se mais 6 ou 8 horas em que ela nem mesmo percebeu a passagem do tempo. Se você é um estudante, isso vai ter impacto na sua vida acadêmica. Se você é um profissional, um jovem adulto entrando no mercado de trabalho agora, isso vai ter impacto no seu desempenho. Isso também provavelmente vai ter impacto na sua vida social. Né? Há casos de pessoas que abandonaram relacionamentos amorosos porque não era compatível a quantidade de jogo com dar atenção a um parceiro ou uma parceira. Se não ficar em cima, o meu medo é que se torne patológico, né? Então, que é um limite muito tênue, né? É aquela uma linha muito estreita para você passar do bom para o ruim. Isso é muito curto. Pois é, e por falar em limites, vamos dar uma olhadinha aqui no telão junto comigo? Atenção, pais, hein? A Associação Internacional de Pediatria recomenda que as crianças não devem passar mais de 3 horas jogando videogame ou no computador, no celular, nas mídias sociais. Então, esse é o tempo máximo. Além dos distúrbios psicológicos, os especialistas alertam para os problemas físicos. As crianças podem ter dores cervicais por ficarem muito curvadas enquanto usam o celular. E olha só, a última classificação internacional de doenças foi publicada pela Organização Mundial da Saúde em 1992, quando a internet ainda engatinhava, né, em alguns laboratórios de tecnologia, né, Chico e Ana Luísa? Pois é, Glória, e hoje o vício em game já é considerado problema de saúde pública, inclusive em alguns países. Na Inglaterra já tem até clínicas que ser resolvido agora era o maior, o mais perigoso, o mais fora de controle. Portanto, ontem foi uma reação boa no mercado, porque se tirou uma incerteza de cima da empresa. É um processo enorme que sinaliza de maneira positiva sobre o futuro da Petrobras, que, aliás, vem tomando outras medidas também, né, Miriam, para arrumar a casa, né? Tem feito várias medidas para arrumar a casa em todas as áreas. Por exemplo, reduzindo o custo, aumentando a receita operacional. Só para você ter uma ideia de número, em 2013, o valor do petróleo estava em média no ano foi de $100 o barril, e a empresa terminou o ano com um fluxo de caixa negativo em 42 bilhões. Pois no ano passado,
com o dólar em média em torno de 40 ao longo do ano, o ano passado, não, o ano de 2016, terminou o ano com um fluxo de caixa positivo em 42 bilhões. Então fez uma volta de 84 bilhões de reais nesse período. Além disso, reduziu o endividamento de 100 bilhões para 88 bilhões. Tem uma outra medida que mostra uma queda muito maior, porque compara com o fluxo de caixa, que é mais olhado pelos especialistas. Alongou a dívida, tinha muita dívida vencendo agora em 2018, que é um ano eleitoral perigoso, que os preços vão oscilar muito, e reduziu muito o endividamento de 2018. Então, ele está fazendo várias coisas para corrigir. E uma coisa importante é como evitar que novos casos como a Lava Jato aconteçam. Então, essa pergunta foi feita, foi contratado consultorias, feita análises internas, eles mudaram os procedimentos. Então, agora, por exemplo, em vez de as decisões que antes eram tomadas por um diretor, podia tomar toda a decisão, todo o processo podia ter uma assinatura, e isso está na raiz dos vários casos de corrupção e desvio, agora só pode tomar decisões colegiadas. Ficou talvez mais burocratizado, mas é o preço a pagar nesse momento para aumentar a segurança do investidor, do acionista, do contribuinte brasileiro, de que não vai acontecer de novo esse absurdo da Lava Jato, em que a Petrobras foi vítima e agora ainda tem que pagar para os acionistas. E provar, né, que está se ajustando para o mercado. Né? Exatamente. Muito obrigada, Miriam. Obrigada pelas informações, pela tua companhia aqui no Bom Dia Brasil. A gente ainda falando de economia, né, de crise, desemprego, dificuldade no crédito. O ano de 2017 não foi nada bom para o mercado imobiliário. E os problemas tiveram reflexo direto nos preços. O valor dos imóveis, olha só, em 20 cidades brasileiras recuou 0,53% no ano passado. E isso sem levar em conta a inflação esperada para 2017. Foi a primeira queda desde que o índice FIPE-ZAP começou a ser medido há 10 anos. Para se ter uma ideia, em 2010 e 2011... que ajudavam no patrulhamento foram deslocadas para cidades da região metropolitana. Nós estamos com 6 viaturas, 5 na zona urbana, 1 na zona rural, e estamos também com algumas viaturas nas áreas dos presídios. Hoje está prevista a primeira reunião entre grevistas e as autoridades de segurança do Estado. O governo do Rio Grande do Norte prometeu pagar até sábado os salários de novembro dos servidores que recebem mais de R$4.000. Os funcionários que ganham até R$4.000 já tinham recebido o valor. Em meio à crise, a população segue assustada. A gente não pode sair na rua assim, a gente já sai com medo. É uma sensação de insegurança, de medo. Nesse final de ano aí a gente ficou trancado, né, sem poder sair para as ruas. O dinheiro para pagar os salários de novembro tem que sair da arrecadação do próprio Estado e não mais do orçamento da saúde, porque esse remanejamento de recursos foi proibido pela Justiça Federal. Os salários de dezembro e o 13º ainda estão sem previsão de pagamento. Salário do ano passado, né? E a Justiça negou o pedido de prisão temporária para o homem suspeito de ter dado o tiro que matou o menino Arthur, de 5 anos de idade, na noite do Réveillon, que brincava no quintal da casa de parentes em São Paulo. Vamos falar lá com a Glória Vanik para saber, né, Glória, em quanto tempo deve ficar pronto o exame que vai confirmar ou não, né, se essa bala que acertou a cabeça do menino, se saiu ou não saiu do revólver desse homem suspeito. Bom dia para você. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia para todo mundo. Pois é, Chico, o IML entregou ontem para a polícia, né, a bala que matou o pequeno Arthur. Agora, tanto o projétil quanto o revólver vão ser enviados para o Instituto de Criminalística. O resultado do exame deve sair em uma semana. O repórter César Galvão acompanha as investigações e a gente vai ver a reportagem. Na porta da delegacia, no fim da tarde de ontem, os pais de Arthur lamentaram a violência. É triste, é lamentável, sabe? Você perder uma pessoa de uma maneira tão violenta, entendeu? Podia ser qualquer um lá, mas infelizmente foi meu filho. Os pais foram prestar depoimento. Arthur Aparecido, de 5 anos, morreu quando brincava na garagem de casa, na zona sul de São Paulo. A bala acertou a cabeça do menino. Um homem tinha sido preso com um revólver na madrugada do Réveillon e liberado em seguida. No dia 2 foi preso de novo, dessa vez pela suspeita de ter matado o menino Arthur.
Mas a justiça não viu indícios da participação dele no crime e mandou liberar o suspeito. Ele disse que estava a 20 quilômetros do lugar onde a criança foi atingida pela bala. Agora os peritos vão fazer análises neste laboratório. O exame é chamado de confronto balístico. Os peritos vão comparar a bala que matou o menino Arthur com a... 16. Tá. Isso consta numa lei que foi sancionada ontem pela Prefeitura aqui de São Paulo, Glória. E aí, até então, a única alternativa, né, para quem tinha uma multa atrasada era ir lá e pagar à vista, né? Agora vai dar para parcelar essas multas em até 12 vezes, gente. Só que tem uma condição. A parcela mínima tem que ser de R$50 para pessoas físicas. Então, por exemplo, uma multa de R$150 dá para parcelar em até 3 vezes de R$50. Se tiver mais de uma multa no nome do mesmo motorista, vamos supor, nesse exemplo aqui, somou R$600, aí dá para juntar tudo num pacote só e também parcelar em até 12 vezes de R$50, que é o valor da parcela mínima para quem tem um carro em nome de pessoa física. E pessoa jurídica? Se for carro de frota, né, de uma empresa, pessoa jurídica, a parcela mínima é de R$300, tá? Quem ficava com esse tipo de dívida antes não podia nem licenciar nem vender o carro, né? Ficava agora pode. Tudo travado. Tá? Exatamente. Agora o carro fica livre, mas tem um outro lado dessa história, né? Tem que tomar cuidado, porque quem tiver multas não pagas pode ter o nome incluído nos cadastros de inadimplentes. E aí está faltando um detalhamento de como, né, vão ser feitos esses pagamentos. As regras ainda vão ser regulamentadas por decreto, tá? Tá bom. Obrigada, viu, Valeu. Natália? E eu volto já com Chico Pinheiro e Ana Luísa Guimarães para mostrar que a França declarou guerra às notícias falsas na internet. E a gente traz outras notícias importantes de São Paulo, 8h28. O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou guerra às notícias falsas na internet. Vamos voltar a Londres, Cecília. O próprio Macron já foi alvo delas, né? Sim, Ana, na época das eleições presidenciais, Macron foi acusado de ter uma conta num paraíso fiscal. Ele sempre negou. Agora, o presidente francês anunciou que vai criar uma lei contra a chamada fake news durante a campanha para eleições francesas. Macron disse que notícias falsas são uma ameaça à democracia porque espalham mentiras. A nova lei vai impor regras rígidas ao que for publicado nas redes sociais e exigir mais transparência dos sites em relação a quem está financiando o conteúdo divulgado. Uma medida emergencial pode ainda permitir que as autoridades tirem do ar publicações e consigam bloquear sites com informação incorreta. De volta aqui a São Paulo, há pouco mais de um mês do carnaval, um incêndio destruiu agora há pouco quase todo o galpão de fantasias da Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi. Quem está lá ao vivo é a repórter Ana Paula Campos, que conversa com a gente e fala como é que está a situação. Ana Paula, bom dia. Bom dia, Glória. Olha, o incêndio foi controlado antes das 6 da manhã. Esse fogo que começou por volta das 4 horas da manhã no segundo andar desse galpão aqui, olha, que fica na rua Bartolomeu de Torales, no Tucuruvi. E a travessia nesse trecho chama Mareta Baixa. Isso impossibilita o transporte de veículos pesados, carretas, ônibus e caminhões. Então está complicada a situação por ali. E vamos ver uma câmera de trânsito ao vivo? E ali é difícil que não tem alternativa, né? Não tem, né? Não tem uma ponte. Não tem. Ligando o continente, né, a Ilha Bela. A gente vê agora imagens ao vivo da Marginal Tietê, perto da ponte da Casa Verde. Tá super tranquilo o trânsito por ali, cara de férias mesmo. E agora a Radial Leste nem tanto, né, nem Glória? Tanto. Mas carregado em direção ao centro, faixa reversível auxiliando o pessoal que tá passando nesse trecho ali da Radial. Pero no mútil, né? Porque já tá parando aqui também, ó. Exatamente, tentando passar. Obrigada, viu, Valeu, Natália? Até mais. E já a gente volta para mostrar que pesquisadores tentam entender o que está acontecendo com os botos no litoral do Rio. E ainda tem outras notícias importantes aqui de São Paulo para você também. Essa é a Avenida Paulista, são 8h19 agora. Pesquisadores estão investigando a causa da morte de mais de 80 botos desde dezembro na praia de Sepetiba, no litoral do Rio de Janeiro. Esse fenômeno está intrigando e preocupando a comunidade científica.
A 80 quilômetros do rio, este é o lugar com a maior concentração de botos cinza do mundo. 20 anos atrás, eram 2.500 desses animais vivendo ali. Atualmente, não passavam de 800 e 10% deles morreram. 88 botos foram encontrados mortos de dezembro para cá na Baía de Sepetiba. Ninguém sabe ainda o motivo. Para os pesquisadores, essa mortandade de botos é uma tragédia. As equipes aqui desse laboratório estão trabalhando desde o recesso de fim de ano, durante as madrugadas, para acelerar os resultados dos exames que indiquem qual é a causa da morte desses botos. A previsão é até o final de janeiro. As carcaças foram levadas para o MAQUA, laboratório da Universidade do Estado do Rio, a UERJ. Essas amostras vão continuar sendo coletadas para que a gente consiga tentar definir um quadro mais específico e conclusivo a respeito dessa mortandade. O repórter Ari Peixoto visitou ontem a região com pesquisadores. Olha um boto aqui, ó. Aqui, ó. Boiada aqui, ó. Infelizmente, é isso todo dia. Isso é um adulto? Não, isso é um juvenil. Filhote? Filhote juvenil já. A gente começou a recolher 4, 5 botos por dia e antigamente eram 5 botos por mês. Então o que era uma coisa mensal começou a ser uma coisa diária. A Baía de Sepetiba tem condomínios, estaleiros e terminais marítimos, mas não há sinais de contaminação da água. Provavelmente, se tivesse uma relação tão óbvia assim com o derramamento de algum produto químico... É bem agradável. Isso vale para todo o estado, tá? Um dia bem aproveitável. Ah, então tá bom. Obrigada, Jaqueline. Nada. E a gente vai fazer um intervalinho, eu volto com o Chico Pinheira. Uma parte de Aparecida de Goiânia, em Goiás, está sem luz depois que um carro bateu numa torre de energia agora de manhã. A torre de linha de transmissão acabou caindo e outras também podem tombar. Fios de energia se romperam e deixaram sem luz a região, que é cheia de indústrias. A via, que faz ligação com 2 rodovias federais, está com uma pista interditada. O congestionamento chega a 3 quilômetros. Ainda não se sabe a causa do acidente e nem se o motorista se feriu. E agora o Bom Dia Brasil leva você para conhecer um pequeno distrito do Tocantins chamado de Taquaruçu. O vale tem 82 cachoeiras e esses guias aí nada convencionais. O distrito de Taquaruçu, a 30 quilômetros do centro de Palmas, concentra um vale com mais de 80 cachoeiras. As atrações naturais na serra com até 700 metros de altitude são um paraíso para quem gosta de rapel, descer de tirolesa e se refrescar. Mas é preciso enfrentar a mata fechada. A pousada da Dona Astéria, por exemplo, fica no alto de uma colina cercada de natureza. Quem vence os degraus é recompensado com um cenário de paz e recebe as boas-vindas dos animais. Tem a Carlota, um papagaio. E os cães labradores, que adoram um carinho. O animal é mais amigo, né? Mais tranquilo, não fala nada. A comida é caseira, preparada pela própria dona. Minha mãe tinha pousada, minha avó, então eu aprendi a cozinhar muito cedo. Depois de uma refeição dessas, tem que gastar energia. Aí já tem uma família que está prontinha para ir numa das cachoeiras. O Rafael aqui, o gerente da propriedade, vai nos levar lá, né, Rafael? Não é eu que vou levar, não. Quem vai levar são os labradores. Vem! Bora! Os turistas não precisam de referência, é só seguir a equipe animal. Na trilha, os cães são super pacientes. Se alguém demora um pouco, eles voltam para saber se está tudo bem. Caso aparecer algum bicho, a gente se sente mais segura. Depois de meia hora, graças aos cachorros, todo mundo chega em segurança. E olha a habilidade dos bichos na escadaria. E depois de tanto esforço, ninguém resiste ao mergulho. Até os guias aproveitam a cachoeira e o lago. E com a missão cumprida, só querem brincar. E esses cachorros aí estão no horário de folga, por acaso? Não tinha. É folga com trabalho junto, então, para eles? É, desse jeito. Coisa boa começar o ano assim na natureza, pois né, é. Chico? Bom, se você... É boa, mostra que está sendo combatido. Existem desvios, estão sendo combatidos. Pior é quando ninguém olhava os desvios. A fiscalização é sempre bem-vinda, né, sempre bem-vinda. A Miriam vai continuar aqui com a gente, porque a gente vai continuar esse papo sobre economia já já. A gente vai falar agora de mais um caso absurdo de violência. Um índio da tribo Xoclin
foi espancado e morto numa cidade do litoral de Santa Catarina. Câmeras de vigilância gravaram a agressão. O crime foi registrado pelas câmeras de monitoramento de algumas lojas. O agressor chega com um pedaço de pau em uma das mãos. Ele fala com o indígena e logo em seguida dá o primeiro golpe. E vários outros na sequência. Quando percebe que a vítima está se mexendo, o homem volta e continua a bater. O crime aconteceu na madrugada do dia 1º de janeiro. A vítima foi encaminhada ao hospital, mas morreu um dia depois. Marcondes Namblá tinha 38 anos, era casado e pai de 5 filhos. Era formado em licenciatura intercultural indígena pela Universidade Federal de Santa Catarina e dava aula numa escola indígena na cidade catarinense de José Boatê. Estava em Penha, litoral norte catarinense, para ganhar um dinheiro extra, vendendo picolés durante a temporada de verão. 29 ele chegou. Ele vendeu 2 dias só, dia 30 e 31. Pelo que ele tinha me falado, ele fica só até dia 10. Ele e outros 11 índios Xoclém estavam hospedados nessa casa alugada. A Fundação Nacional do Índio já encaminhou à sua Procuradoria Federal Especializada todas as informações a respeito do caso, e a Procuradoria Federal Especializada já está tomando as providências cabíveis. A polícia investiga o caso e está ouvindo testemunhas para saber se o crime tem relação com o fato de a vítima ser de origem indígena. A nossa equipe já tem um suspeito, já conseguimos várias testemunhas do ocorrido e esperamos encaminhar encerrar o caso aí com a autoria nas próximas horas. É mais uma brutalidade contra índios, né? Num país que comete brutalidades há séculos e com muita impunidade. E covarde esse caso. Policiais seguem na busca pelos 98 presos que fugiram depois da rebelião no presídio de Aparecida de Goiânia. A situação lá é tão grave que a justiça decidiu que os presos que têm um trabalho externo nem precisam voltar para a penitenciária por um período de 10 dias. Vamos falar então com a Danila Fernandes, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Danila. Bom dia, Chico, Ana Luísa, bom dia para você que nos acompanha. Olha, o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, pediu à ministra uma reunião de emergência com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, para os governadores discutir essa forma que o PTB, o partido, vai continuar com o Ministério do Trabalho. A deputada Cristiane Brasil foi confirmada no cargo. A negociação foi fechada na tarde dessa quarta entre o presidente Temer e o pai da deputada, o ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, que denunciou o esquema do mensalão e foi condenado e preso por fazer parte dele. O nome dela surgiu, não foi uma indicação. Nós estávamos conversando, aí falou, Roberto, e a Cristiane? Por que não a Cristiane? Aí foi da cabeça do presidente. Ela é uma menina experimentada, foi secretária municipal em vários governos na cidade do Rio de Janeiro. Por que não? Eu falei, presidente, aí o senhor me surpreende, eu vou ter que consultar. Eu liguei para ela. Ela disse, pai, eu aceito. Na entrevista na saída do Palácio do Jaburu, Roberto Jefferson se emocionou. Ele mesmo citou que a indicação da filha resgatava o nome da família. O orgulho. É surpresa. E a emoção que me dá. Por quê? É um resgate, sabe, querida? É um resgate. O Palácio do Planalto disse que Cristiane Brasil foi uma indicação do partido. A deputada já foi citada por delatores na Lava Jato. Ricardo Saldi, da JIF, disse que Cristiane fez parte da negociação de compra do apoio do PTB por 20 milhões de reais para a campanha de Aécio Neves à presidência em 2014. E Leandro Andrade, da Odebrecht, contou ter entregue pessoalmente à deputada 200 mil reais em 2012 a pedido do deputado Pedro Paulo, do PMDB do Rio. Ela mesma foi retirada esse dinheiro, 200 mil. Ela pegou esse valor, ela estava com uma mochila, pegou esse valor, botou dentro da mochila, agradeceu e saiu. O deputado Pedro Paulo passou a ser investigado, mas o ministro Edson Fachin disse que essa menção a Cristiane Brasil ainda precisa ser aprofundada. A deputada disse que não está sendo investigada e que o delator não apresentou nenhuma prova. Cristiane Brasil foi o segundo nome apresentado pelo PTB para o cargo. Antes, o deputado Pedro Fernandes, do Maranhão, foi vetado pelo ex-presidente e ex-senador José Sarney.
O senador Aécio Neves nega qualquer irregularidade na campanha. No lugar de Cristiane Brasil, na Câmara, assume Nelson Naim, do PSD, irmão do ex-governador Antony Garotinho. Nelson Naim já foi condenado pela Justiça do Rio a 12 anos de prisão por exploração sexual de menor. Ficou pouco mais de 4 meses preso e foi solto em outubro do ano passado. Os estudantes já podem solicitar o bilhete único de 2018. Para ter direito, o aluno precisa estar matriculado em uma instituição de ensino cadastrada e ter manifestado a intenção de obter o cartão na escola onde estuda. O valor do benefício é de 7 tarifas básicas vigentes e pode ser pago a partir. Filhote juvenil já. A gente começou a recolher 4, 5 botos por dia e antigamente eram 5 botos por mês. Então, o que era uma coisa mensal começou a ser uma coisa diária. A Baía de Sepetiba tem condomínios, estaleiros e terminais marítimos, mas não há sinais de contaminação da água. Provavelmente, se tivesse uma relação tão óbvia assim com o derramamento de algum produto químico, outras espécies iriam morrer também. E a mortalidade está focada em cima do boto cinza. Especialistas também não veem como motivo dessas mortes a chamada captura acidental, quando os botos ficam presos em redes de pesca, o que é comum nesta região. Desde novembro, ao todo, 146 mortes foram registradas nas baías de Ilha Grande primeiro e depois de Sepetiba. Os resultados das análises feitas com os botos de Ilha Grande apontaram que eles foram infectados por um vírus. Pesquisadores investigam se a doença atingiu também os de Sepetiba. Vale ressaltar que esse vírus atinge exclusivamente os mamíferos aquáticos e não oferece nenhum tipo de risco para a saúde humana e nem para a atividade pesqueira da região. Os botos vivos estão magros, segundo os pesquisadores. Filhotes têm lesões de pele e agora o padrão de mortalidade está diferente. São fêmeas e filhotes. Antes eram machos e adultos. Por enquanto, é tudo um mistério. E agora uma notícia internacional. Um dos ex-assessores mais próximos de Donald Trump colocou o presidente americano em mais uma saia justa. As declarações polêmicas de Steve Bannon estão num livro que ainda nem foi lançado. O ex-estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, contou ao autor do livro Fogo e Fúria por Dentro da Casa Branca de Trump sobre uma reunião do filho de Trump, Don Jr., com os russos. Ele diz que Jr. foi antipatriótico. O filho do presidente confirmou que pediu à Rússia informações comprometedoras sobre Hillary Clinton. Bannon diz que Trump certamente sabia do encontro do filho, mas o presidente nega. Bannon também não perdeu a chance de fazer piada. Disse que quando for pressionado pelo FBI para contar a verdade, Don Jr. vai quebrar como uma casca de ovo. Vamos falar com a Natália Ariede agora sobre o IPVA? Glória, lembra que o boleto do IPVA sempre vinha impresso e chegava pelo correio? Lembro. Então, pois agora não virá mais, viu, gente? Você vai ter que imprimir o boleto na internet. E aí tem que tomar cuidado, né, para não perder o prazo. Muito cuidado. Começo de ano sempre tem muita conta para pagar e você se recorda, as pessoas recebiam em casa um aviso como esse aqui, o aviso de vencimento do IPVA. Pois a partir deste ano, a Secretaria da Fazenda do governo aqui de São Paulo tinham a cobertura do Bolsa Família. Depois do pente fino, quase metade perdeu o benefício. A cidade tinha servidores da Prefeitura e da Câmara de Vereadores cadastrados no programa e até empresários. Segundo a Controladoria Geral da União, quem recebeu o dinheiro indevidamente está sendo localizado, cometeu crime e tem que responder por ele. O que nos preocupa é aquele caso da pessoa que já entrou errada, tem um padrão de vida excelente, que está fraudando o programa de fato. O Ministério do Desenvolvimento Social disse que recebeu essas informações agora, que vai bater com a checagem que já estava fazendo e que está corrigindo as falhas, que os cadastros passaram a ser revistos todo mês. O governo disse que de outubro de 2016 até a semana passada, cancelou 4.700.000 pagamentos e que já começou a cobrar os casos mais absurdos identificados pelo próprio Ministério. São 3.200 famílias. Difícil é receber o dinheiro dos golpistas. Nós já temos cartas enviadas para as famílias e até esse momento
espontaneamente devolveram 23 famílias. Ainda é um universo muito pequeno. Esses casos mais absurdos de altíssima renda já estão sendo identificados pelo Ministério, já foram cancelados esses benefícios. A melhor forma de combater esses absurdos é punir exemplarmente quem cometeu o crime, porque isso é um crime. Antes de cancelar o pagamento, o governo ainda alerta no contra-cheque que foram encontradas irregularidades e avisa o responsável pela família que tem que dar explicações. Chico, Miriam, bom dia para vocês. Mais um absurdo, né? Pois é, Júlio, é um absurdo, né? E esse pente fino é importante no Bolsa Família, aproveitar a Miriam aqui para falar disso, porque ele garante o benefício para quem realmente precisa, né, Miriam? O Bolsa Família é um programa importante, a auditoria só ajuda a melhorar o programa. Exatamente. Porque isso não pode, não. O programa. O Ministério tem feito esse trabalho, como explicou lá, inclusive cancelando vários, a CGU tem que fazer esse trabalho, isso é muito importante para aumentar a força do programa. O programa é muito bom. O programa Bolsa Família, ele é o que, de todos os programas sociais, segundo os especialistas em políticas públicas na área social, é o que tem mais foco, ou seja, é o que responde mais favoravelmente à pergunta: esse benefício vai para aquele que realmente precisa? Os 20% mais pobres do país têm a maior parte dos benefícios de Bolsa Família. Então é um caso como o da Maria Cícera, e ela sim faz parte desse grupo que tem que receber, que é o personagem que começou essa reportagem. Então os especialistas analisam muito as políticas públicas sobre esse ponto. Tem mãos. Ele fala com indígena e logo em seguida dá o primeiro golpe. E vários outros na sequência. Quando percebe que a vítima está se mexendo, o homem volta e continua a bater. O crime aconteceu na madrugada do dia 1º de janeiro. A vítima foi encaminhada ao hospital, mas morreu um dia depois. Marcondes Namblá tinha 38 anos, era casado e pai de 5 filhos. Era formado em licenciatura intercultural indígena pela Universidade Federal de Santa Catarina e dava aula numa escola indígena na cidade catarinense de José Boatê. Estava em Penha, litoral norte catarinense, para ganhar um dinheiro extra, vendendo picolés durante a temporada de verão. 29 ele chegou. Ele vendeu 2 dias só, dia 30 e 31. Pelo que ele tinha me falado, ele fica só até dia 10. Ele e outros 11 índios Xoclém estavam hospedados nessa casa alugada. A Fundação Nacional do Índio já encaminhou à sua Procuradoria Federal Especializada todas as informações a respeito do caso, e a Procuradoria Federal Especializada já está tomando as providências cabíveis. A polícia investiga o caso e está ouvindo testemunhas para saber se o crime tem relação com o fato de a vítima ser de origem indígena. A nossa equipe já tem o suspeito, já conseguimos várias testemunhas do ocorrido e esperamos encerrar o caso aí com a autoria nas próximas horas. É mais uma brutalidade contra índios, né? Num país que comete brutalidades há séculos e com muita impunidade. E covarde esse caso. Policiais seguem na busca pelos 98 presos que fugiram depois da rebelião no presídio de Aparecida de Goiânia. A situação lá é tão grave que a justiça decidiu que os presos que têm um trabalho externo nem precisam voltar para a penitenciária por um período de 10 dias. Vamos falar então com a Danila Fernandes, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Danila. Bom dia, Chico, Ana Luísa, bom dia para você que nos acompanha. Olha, o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, pediu à ministra uma reunião de emergência com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, para os governadores discutir essa crise no sistema prisional. Nessa quarta-feira, uma comissão formada por integrantes do Poder Judiciário encontrou um dos prédios praticamente destruído 2 dias depois da rebelião. Representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da OAB, da Defensoria Pública de Goiás percorreram durante 1h30 as alas onde a rebelião ocorreu. 6 presos estavam no prédio no dia da confusão. Eles foram ouvidos e alguns deles relataram que os agentes eles não têm o controle da cadeia.